Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade e hoje estamos sem Andréa Tissoni, mas só por hoje, só por esse episódio. Quero iniciar falando que o papo de hoje é muito importante, é muito sério. E nós temos aqui Fabiana Barros, que é psicóloga clínica. Ela vai explicar um pouco pra gente os desdobramentos aí da ansiedade, da depressão, vícios. A gente vai falar um pouquinho de tudo, mas antes, muito obrigada pela sua participação, Fabiana. É um prazer ter você aqui no Ponto de Entrevista com a gente. Espero que seja maravilhosa essa conversa. Eu tenho certeza que você tem muito a ensinar pra gente e pro pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem esclarecedora. Com certeza vai. Então, vamos lá para a primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta que muita gente acha que sabe a resposta. O que é a ansiedade? E o que ela faz com o nosso cérebro, né? Digamos assim, o que ela muda na nossa mente, o que a ansiedade causa na gente, no ponto de vista da psicologia. A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Quando a gente passa por situações difíceis, quando você precisa tomar decisões, né? Quando você está numa entrevista de emprego. Então, ela exige de você uma reação. Então, isso é também um instinto de sobrevivência, né? O problema na ansiedade é quando ela paralisa o indivíduo. Você não consegue levar sua vida, você não consegue ir trabalhar, você não tem vontade de levantar da cama. E aí a gente precisa olhar para isso com mais atenção. Olhar o que esses sintomas querem dizer para você. E como que a gente consegue diferenciar a ansiedade do dia a dia, digamos assim, com algo mais sério, né? Com algo que precisa ser tratado. Eu acho que essa é uma pergunta muito comum, né? Mas às vezes a gente não sabe identificar. A gente fica tão ali no dia a dia, nas tarefas e... Ai, tô com ansiedade. Virou até algo normal, né? Da gente falar, ai, tô ansiosa, sou algo ansiosa. Até bonito de se dizer, né? Não, eu sou assim, eu sou ansiosa e tá tudo bem. Não, não tá. Né? Porque isso reflete o que é essa ansiedade que eu preciso olhar. Essa ansiedade que me causa insônia, essa ansiedade que me paralisa, eu não sei o que fazer, então eu vou ficar parada. São pensamentos catastróficos, né? Eu tenho a ideia de que sempre o que vai acontecer é o pior. Eu tenho muito medo do futuro, eu não consigo me desligar. A ansiedade, ela fica muito ligada a você não estar em lugar algum. É como se você não conseguisse viver o hoje. Você está sempre no amanhã. E o que vai ser o amanhã? O que será dos meus filhos? E se eu não tiver trabalho? E se eu morrer, o que será da minha família? Né? Então, a gente precisa dar uma olhada nesses sintomas a fundo. Você acha que isso está muito ligado ao medo? Medo da escassez financeira, medo do mundo acabar? A gente escuta tanta coisa, né? A gente tem muita informação, a gente, assim, é metralhado, né? Nós somos bombardeados, né? Pelos vídeos, pelas informações. E muitas pessoas resumem sua saúde mental àquelas visualizações de vídeos, né? Então, assim, tudo que sai naquele vídeo, aquele tique, se eu marquei aqueles 5 pontos, eu tenho isso. Então, são aqueles diagnósticos fechados. E as pessoas se apegam a isso e acham que já sabem o que tem. E isso também dificulta buscar ajuda. A pessoa marca ali, né? Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, já vai... Ai, o que eu posso fazer? E às vezes até procura medicamentos, né? Porque, infelizmente, tem alguns lugares que a gente sabe que vende até sem receita. Isso. E por conta própria, né? Nossa, isso é muito perigoso, né? Muito. As pessoas utilizam isso, né? Que a gente até ia falar um pouco mais à frente. Vamos adiantar sobre a IA, né? O que a inteligência artificial tem feito com as pessoas. E eu acho válida todo tipo de informação que contribua, que o indivíduo busque autoconhecimento, mas com uma ajuda profissional. Não basta assistir os vídeos, dar o check-in, se eu tenho isso, significa que eu tenho todos os transtornos, eu tenho todas as síndromes, né? E por isso a importância de buscar um bom profissional, um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa olhar para dentro de você, para ouvir de onde vem essa dor, de onde vem esses sintomas.
Então, eu acho que até para deixar mais claro para o público, o fato de você ter os cheques ali do que todo mundo está falando, não significa que você é uma pessoa ansiosa. É isso? É isso. Tem o estado de ansiedade e tem a pessoa ansiosa. Então, só para você esclarecer melhor essa parte pra gente, assim. Por exemplo, eu me considero uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque eu tô o tempo todo pensando, mas e o que eu vou fazer agora? E aquilo ali não resolvi. Aquela situação, que bagunça. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. E eu me perco nos meus próprios pensamentos, às vezes. Eu não sei elencar. Sabe quando você pensa tanta coisa que você... Às vezes você esquece de... Por isso que a gente fala aqui, sempre nas entrevistas, que a gente aprende muito, porque às vezes a gente fala, será que eu sou ansiosa mesmo? Será que eu tô... que eu tenho a mente só muito acelerada? É muito difícil identificar isso, né? É verdade. A ansiedade, de fato, ela é difícil. Porque por causa de tudo que está exposto à internet, por tudo que está muito, muito fácil, né? A informação está fácil. Mas as pessoas na primeira linha, já querem se identificar e se autodiagnosticar e já chega no profissional dizendo o que tem. Mas a ansiedade, aquela que nos incomoda e que nos deve levar preocupação para um profissional, é aquela ansiedade em que seus pensamentos são acelerados, em que os seus pensamentos são catastróficos. Você sempre espera o pior. Sempre vai acontecer o pior. E você nunca está em lugar algum. Eu estou aqui com você, estou pensando em estar em outro lugar. Você está nesse outro lugar, está pensando em estar em outro lugar. Ou no problema, talvez, pensando no problema. Nos hiperfocos, né? Que o seu hiperfoco pode ser somente o problema e eu não consigo viver além desse problema. Porque problemas todos nós temos, mas nós precisamos viver apesar deles, né? Então, eu preciso levantar, trabalhar, cuidar da família. Eu preciso ser um indivíduo funcional, que é o que a gente diz. Por isso a terapia, por isso a gente traz a pessoa para a terapia. Às vezes o uso da medicação, porque ela vai te dar um equilíbrio para você ser funcional, trabalhar, conseguir levantar e a gente olhar para dentro de você, olhar essa tristeza, esse vazio. Porque a ansiedade também pode ser uma necessidade de preenchimento. O vazio, sabe? Seja ele existencial, seja ele financeiro, seja ele de coisas que aconteceram na sua vida lá atrás e você, de alguma forma, aquilo foi calado. Você não tinha maturidade, não tinha idade para saber, mas pode refletir na tua vida adulta. Nossa, a gente fala muito disso aqui. Muito. O quanto a infância traz prejuízos que às vezes a gente não tem, assim, traz coisas na nossa vida que a gente não tem nem dimensão do quanto isso pode afetar o nosso dia a dia, né? Isso. E é isso que a gente busca, que a gente percebe na clínica, né? São jovens, atendo muitos jovens adultos, que a gente até muda hoje essa idade, né? Fica ali pelos 23, é esse jovem adolescente ainda, que eles se pegam, se percebem, que repetem coisas de que foram feitas com ele. Ah, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, nossa, me gritavam tanto e hoje eu não consigo nem ouvir brigas. Eu não consigo discutir com meu companheiro. Por quê? Porque eu ouvia muita briga na infância, né? E as pessoas precisam entender também que na terapia a gente não vai ficar preso na infância. A culpa não é tudo da infância, tá? Eu vou precisar trazer luz para você. Vamos conversar como foi a sua infância, mas eu não vou botar a culpa no seu pai e na sua mãe e te deixar lá. Mas o que é que nós vamos fazer com isso daqui para frente? Isso é bem legal, porque às vezes a gente fica nesse lugar, né? De, ai, a minha infância não foi como deveria. Ai, porque eu sofri tal coisa. Eu, por exemplo, sofri muito bullying na infância. Eu falo isso aqui às vezes. E isso impactou algumas coisas no físico, né? Principalmente cabelo, né? Eu tinha um cabelo muito cacheado e na época ninguém sabia cuidar. E aí, enfim, sofria muito bullying, mas assim, eu era massacrada na escola. E hoje eu tento tomar algumas decisões, né? Ah, vou fazer transição capilar, voltar pro cabelo cacheado, né? E não consigo.
E aí, toda vez eu caio no mesmo lugar. Ai, as pessoas vão achar feio, todo mundo vai rir, todo mundo vai criticar. Então, você cai naquilo, né? Só que, é como você disse, se a gente não sair desse lugar, você não avança, né? Você fica meio que ali, no lugar, né? Isso, e por isso o autoconhecimento. Por isso que a terapia no início pode doer bastante. Porque ela vai te tirar desse lugar tão dolorido, que foi lembrar, mas que agora você vai passar a ter consciência de quem você é. Hoje eu posso ter meu cabelo liso, eu posso ter meu cabelo cacheado, não interessa, o cabelo é seu. Você vai fazer dele o que você tiver vontade. E assim você vai demonstrar para as pessoas ao seu redor. Seja se você tiver filhos, seja se você tiver seus parentes próximos, seus amigos. Ah, eu tô assim, eu tô assado. Mas você está da forma que você pode ser. Você só pode ser o que é possível ser, né? A gente não pode ser só o ideal, porque o ideal é inalcançável. Nunca tá bom. Nunca. A gente sempre vai arrumar um defeito e tudo bem. Mas por hoje eu sou assim e ok. Maravilhoso. É exatamente isso. É uma reflexão muito importante que você trouxe. Deixa eu te perguntar agora uma dúvida que a gente tem também dificuldade em saber como que funciona isso. Quando que a gente como a gente consegue diferenciar uma pessoa ansiosa e uma pessoa que está indo para um quadro depressivo? A gente sabe o quanto a depressão, ela, enfim, né? Remédio, é terapia, todo um conjunto que precisa. Mas, às vezes, a pessoa não sabe identificar isso antes de procurar ajuda. Tá. Ansiedade é tudo pelo desejo. É algo que você quer. Você quer sempre mais. Seja para encher, seja comprar, e aí nós podemos ir para as compulsões, para os transtornos, né? E lembrar que a depressão, ela não é só tristeza. Tristeza não é só depressão não é só tristeza. A depressão, ela é um esvaziamento, né? Que as pessoas costumam dizer crise existencial, que ficou famoso também. Mas a gente quer ir mais fundo, né? Então, depressão é um esvaziamento. É um esvaziamento, tudo que te dava prazer não dá mais, tudo que tinha cor deixa de ter cor. Na minha clínica, eu percebo as mulheres chegam, o dia não tem mais o colorido de antes. Aquilo que me dava tanto prazer, comer, cozinhar, levantar para trabalhar. Uma queixa muito frequente de quem passa pela depressão é: eu não consigo levantar da cama. É uma luta eu levantar da cama, eu fico brigando comigo mesma. Então, a ansiedade é o desejo sempre de estar em outro lugar, de querer outra coisa que não aquilo, para poder evitar o sentimento. Ansiedade é evitar o sentimento. Então, eu preciso me preencher de alguma coisa, seja de comida, seja de compras, seja de sexo, de vícios. É uma fuga, digamos. É uma fuga. E a depressão é esse embotamento afetivo que a gente chama. É você se voltar para dentro e se esvaziar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou competente, eu não sou boa mãe, eu não sou uma boa profissional. E é o esvaziamento da vida. Não tem sentido viver. Isso é muito perigoso. Geralmente, a ansiedade e a depressão andam juntas. E quase sempre a gente também precisa de medicamento, importante falar isso, né? Que ainda hoje demonizam a medicação. Mas lembrar que a medicação é muito importante para que esse indivíduo ele consiga fazer atividades do dia a dia, tomar banho, se alimentar, trabalhar, que a gente sabe que é como a vida funciona, né? A terapia a gente não vai só abraçar e dizer o que você quer ouvir, mas dizer, vamos sair daí, eu estou com você. É isso que a gente faz na terapia. E a importância da medicação é trazer esse equilíbrio para você, para que você consiga executar suas atividades e a terapia vai entrar mais fundo. Como você chegou nesse estado emocional? Como você chegou a esse sofrimento psíquico, que é muito forte? Tem um motivo, então, uma dúvida da minha parte agora. Quase sempre, em quase todos os casos de depressão, ou todos os casos, tem um motivo, assim, tem algum gatilho, alguma coisa ali
que fez... Eu sei, assim, que fisicamente a gente sabe que tem aí as mudanças, né, no cérebro. Mas algo que aconteceu que costuma levar a pessoa para esse estado? A depender do caso, tá certo? Não tem nada definitivo. Porque tem a função genética. Então, muitas pessoas têm, sim, genética. O outro parente teve parentes mais diretos que a gente fala, tá? Vamos dizer pai, mãe, irmão, tio mais próximo. Ok. Ou em algum dado momento da sua vida, algo que ficou calado e algo também que foi tão traumático que o seu inconsciente absorveu. Ou seja, você acha que esqueceu, mas não esqueceu. Tá lá. E aí, na sua vida adulta, em algum momento difícil, seja, geralmente, término de relacionamento, perda de trabalho, aparece esse sofrimento e aquele gatilho lá atrás que não foi trabalhado, que foi engolido e de tão traumático, tão difícil foi esquecido. Tanto que muitas pessoas não se dão conta dos abusos que tiveram na infância, porque, de fato, para ela sobreviver, o instinto dela, ela absorveu aquilo como ela esqueceu. Mas na vida adulta ela teve um acesso àquilo e, não, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Muitas pessoas bloqueiam mesmo, né? Isso, bloqueiam. Não consegue lembrar mesmo de partes da infância. Esses dias eu vi uma especialista, não lembro se era psicóloga, mas ela falava que é muito preocupante quando a pessoa não lembra de nada da infância. Ela falou, isso é muito preocupante. Quando a pessoa fala isso, eu já acendo, assim, um gatilho, um alerta de que tem alguma coisa errada. Porque geralmente é uma fase que a gente, né, brinca. Tem momentos bons, apesar das dificuldades, Sim, né? em todas, né? Independente da classe social. Você vai lembrar do cheiro, né? Eu me lembro muito do cheiro de borracha. Cheiro de borracha na escola, quer dizer, no jardim, já pensou? Cheiro de borracha. Então, assim, são coisas mínimas que a gente vai lembrando. E o importante é o que é que a gente vai fazer disso, né? Eu quero ser um adulto melhor, eu quero criar uma comunidade próxima a mim melhor, eu quero ser melhor para minha filha, né? Hoje tudo é diálogo, tudo é conversa. A IA pode ajudar também, mas ela não substitui o afeto, né? Ela não sente emoções, ela não tem o abraço genuíno, a preocupação genuína que nós, seres humanos, só nós temos a capacidade de ter. E na verdade a IA é uma coisa louca, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos aí para falar um pouquinho disso. Mas é só um comentário antes. É uma coisa tão maluca porque às vezes eu cometo esse erro de desabafar com a IA. E a André é uma pessoa que faz isso também, né? A André, ela sempre fala aqui que às vezes ela faz isso. E às vezes porque você não tem ninguém ali na hora para conversar. E você vê que é um padrãozinho, ela não foge daquilo, né? Eu entendo sua dor. Só te elogia. A IA só te elogia. Parabéns, que bom você ver por esse ponto. É muito válido o que você está sentindo. É mesmo? Tipo, é lógico que é válido o que eu tô sentindo, senão eu não ia estar sentindo. É tão óbvio, né? E aí as pessoas vão naquilo, não vou fazer terapia não. Vou aqui no chat, no negocinho que... Gente, não tem nada a ver, nada, porque é um programa ali, ele tá programado para te responder, né? Eu pensei isso esses dias, eu falei, gente, às vezes eu falo até a mesma coisa, sei lá, na mesma semana eu falo a mesma coisa 2 vezes para ele. E ele me dá sempre a mesma resposta. Eu fico muito frustrada, eu falo, não sei para que eu tô falando com a IA. Eu adoro os meus pacientes, porque eles chegam para mim e falam, doutora, assim, eu tava no chat, eu queria saber se eu tenho transtorno. Assim, aí eu respiro, rio, eles... pois é, eu tava sozinha num sábado à noite, joguei no chat e aí deu que eu tinha um transtorno. Eu disse, então, pelo que a gente conversa, ainda não. Então, vamos seguir na terapia. Então, as pessoas também hoje estão muito mais abertas, né? Até para receber, seja qual for o diagnóstico. A gente percebe tanto os pais como os jovens hoje buscam ajuda, eles se interessam. Aquilo até dá um acalento, né? Na alma, no coração, porque as pessoas começam a se compreender, de fato. Eu funciono assim, por isso, minhas questões, meus limites, que é muito importante a gente respeitar os limites. E a gente, a maioria das vezes, ultrapassa todos, né? Não sabe respeitar de jeito nenhum. É uma luta. Mas, fechando aqui
esse tema, na verdade, falta uma pergunta para te fazer. Eu quero que você me explique o que é exaustão emocional para mim e para o pessoal de casa. Porque eu acho que também é muito confundido. Muito. Exaustão emocional é aquela pessoa que ela engoliu tudo. Engoliu emoções, engoliu dores, engoliu situações, relacionamentos, aquele trabalho que não dava prazer, que chorava, que era humilhada. Mas ainda assim essa pessoa continuou funcionando. Ainda assim ela é mãe, ainda assim é pai, ainda assim é profissional. E tem até vida social e sorri. Mas que por dentro ela chega na clínica e diz assim: eu não aguento mais, mas eu não consigo parar. E muitas vezes essa pessoa exausta emocionalmente, cansada, esgotada, ela só para quando o corpo responde. Como é que o corpo responde? Burnout, crise de ansiedade, pânico. E aí acende um alerta para ela e para quem está ao lado. Muitas pessoas hoje são internadas por burnout, que não é divulgado. É pouquíssimo falado, inclusive. Então, muitas pessoas hoje, jovens, mulheres de 25 anos, internadas por burnout. Então, tudo aquilo que você cala, que você engole para manter uma situação, seja ela profissional, familiar, o corpo vai responder, porque tudo aquilo que você não fala, o corpo vai responder. E aí, a gente precisa olhar para isso. E, geralmente, também a medicação ajuda bastante. Nesse processo, né? Para dar uma calma, para a pessoa baixar um pouco, porque senão ela internada, ela também está trabalhando. A cabeça eu acho que não para, né? Isso, a cabeça não para. Ela precisa tomar conta de tudo e de todos, menos dela. E aí, como nós vivemos numa cultura de romantização da produtividade, e aí ela está maravilhosa para a sociedade. Você está produzindo, você tem 2, 3 filhos, trabalha fora, trabalha em casa, cuida da casa, dá conta disso, precisa ganhar bem, precisa ser bonita, precisa ser tudo. Mas por dentro ela não quer nada disso, ela só quer deitar e dormir. E não consegue, porque ela tem muita expectativa para corresponder. Eu queria te fazer uma pergunta dentro disso. Quanto tempo você acha, ou você já viu, né, na clínica até, que uma pessoa consegue manter essa vida? Porque é uma coisa automática. É algo que você... você tem que fazer. Eu já vivi muito assim, em questão de... E me percebi quando eu vi que estava fora do normal. Mas assim, de fazer. E não, tenho que fazer. Não importa se eu tô doente, não importa se tem que ir lá resolver, eu vou lá resolver. E não olhava para nada, só pro que tinha, para as demandas, né, digamos assim. E a gente vai nesse automático. Acho que muita gente passa por isso, né, por vários anos, talvez. Não sei se você tem alguma... Quanto tempo a pessoa aguenta passar por isso? Será que anos? Tem pessoas que passam a vida, Patrícia. Caramba. Sabe aquelas pessoas que você olha, o olhar triste, amargo? Aí você diz, não, mas ela tá bem, menina. Ela tem casa, ela tem os filhos dela, tem o marido dela, que maravilhoso, sabe? Muita gente, ele nem bate nela, né? Nossa, a gente tem que ouvir cada coisa. A gente ainda escuta muito disso hoje, né? Então, pessoas levam a vida assim, anos. Pessoas que terminam seus cursos de medicina, mas queriam ser outra coisa, pintar quadro, queria dançar, fazer dança de salão, mas precisaram terminar a medicina. E o sofrimento e as tentativas de suicídio, né? Mas o pai e a mãe, não, você é médica. Você não pode. Entendeu? Nossa, esses dias eu escutei assim... Como que foi? Você... Não, assim, a gente comentando, né? A pessoa tem possibilidade de mudança, de, sei lá, quero outra coisa pra mim agora, ou vou tentar uma outra coisa. Não, mas você já tomou essa decisão. A pessoa já tomou essa decisão, agora ela tem que ir até o final. Eu falei, caramba, você carregar isso é pesado. Até o final? Então eu vou morrer desse... né? É porque você precisa assumir pra você primeiro que não deu certo.
A gente entende que a gente também depende de outras pessoas, né? Se você mora com outras pessoas, seja família, seja marido, esposa, a gente precisa aceitar que não deu certo. Mas eu tentei. Melhor do que passar a vida inteira, já pensou? Você triste, amargurada, porque você queria ter tentado algo diferente, não foi. Algo diferente, não foi. Tá difícil para a gente realizar o nosso ideal. Imagina realizar o ideal do outro. Né? Que mundo é esse que a gente continua perpetuando, que a gente tem que satisfazer o desejo do outro, não o nosso. O do outro, não o nosso. E entrando até em um outro assunto que tem a ver com isso, eu acho que é o financeiro também, né? Que a gente falando dos médicos, por exemplo, a gente vê que muitos médicos, alguns, não estou falando todos, a gente não pode generalizar aqui, mas a gente vê que tem alguns que estão na profissão por conta do financeiro. Não é porque, eu sonhei com isso, ou é meu sonho, Sim. eu amo isso que eu... Não, eu tô aqui porque é o salário, teoricamente, que no Brasil é um dos, né, que eu vou ganhar um pouco melhor e tal. Agora tá mudando, né? Mas antigamente era médico, né? Que era garantido, né? Você falasse assim, eu lembro que tinha tia minha antigamente, ela falava, não, fulano é médico. Falou que é médico, você tem a carteirinha, né? Você passa em qualquer lugar. E mal sabem, né, que os médicos, não todos, não generalizando. Novamente, né? Novamente, mas muitos vivem hoje medicados, né? Muitos não queriam estar na profissão. Já ouvi de palavras que eu odeio estar no plantão. Mas eu preciso estar lá, ok, mas eu odeio estar lá. E o que é que você faz, então, em paralelo? Já que a gente também precisa ter a vida real. Você precisa fazer algo que te dê prazer. Então, Patrícia, o que a gente também sempre conversa é isso. Sua vida está difícil, sua profissão você não vai conseguir mudar agora. Você tem família, você tem filhos. Então, vamos criar umas janelas, uns escapes, sabe? O que é que você quer tocar? Você quer tocar um instrumento? Já pensou? Agora você é adulto. Se você quiser montar a sua banda, você vai tocar um instrumento. Não precisa montar a banda, vai tocar um instrumento. Hoje está na moda pintura, cerâmica, pintura numerada. Hoje tudo chega aí na internet, chega em casa pelos correios. Então, a gente vai criando saídas mais leves. É isso que eu proponho. Né? A gente não quer propor para o nosso paciente, que nem é conselho, mas janelas, né, de felicidade. O mundo está difícil, tá? Minha querida, eu queria dizer para você que vai ficar perfeito, que vai dar tudo maravilhoso, mas muita coisa difícil está acontecendo, inclusive na sua vida. Mas vamos criar janelas, escapes. Faça uma atividade que você gosta. Nossa, eu amo yoga. Faz yoga. Não posso pagar. Tem online. Vamos fazer online. Tem meditação online. Tem tudo online hoje. É né? verdade. E aí a gente vai seguindo, dia a dia, a partir da demanda que o paciente nos apresenta e a possibilidade também que ele aceita em receber sugestões. Tem que estar aberto, né, Fabi? Eu acho que tem que estar, né? E que bom que hoje as pessoas estão bem mais esclarecidas, sabe? Elas nos buscam, claro que conselho a gente não dá, que terapia a gente não dá conselho. A gente traz luz, né? Eu sempre falo assim, eu vou trazer luz aos seus medos, às coisas mais difíceis. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu não estou pronto. Se o paciente diz que não está pronto, ok, vamos para o próximo, sabe? Eu quero saber de você, como é que você está, o que é que você sente. E aí, ele, ao se ouvir, é científico, ele, ao se ouvir, ele já vai clareando suas ideias, o melhor caminho a seguir. E aí, durante a semana, eles vão refletindo. Eu sempre peço para anotar, anota. Se tiver dúvida, anota e traz na próxima sessão. Anota seus sonhos. Sonhos querem dizer muitas coisas. Não é nada... Não é esotérico, não é reflexivo, mas tem um sintoma, tem um sentimento. Tem algo por trás Tem algo por trás. Como foi que você acordou? Você acordou bem, você acordou feliz, animado. E aí a gente vai... São reflexões bem bacanas que a gente faz. Eu adoro os meus pacientes. Ai, deve ser incrível. Eu sou uma pessoa que sonho muito e às vezes eu não entendo o sonho. Aí às vezes eu jogo lá no chat também, só que aí ele dá umas ideias nada a ver. Eu falo, não, isso aqui não é assim. Mas, poxa, é muito legal trazer isso pra terapia, porque realmente, às vezes, é algo que o corpo tá querendo falar, né? Eu acho. Tudo que a gente não fala, o corpo vai responder. Por sonhos, por atos falhos, né? Aquela frase que você não queria dizer e disse. Aquele sem querer, mas você queria dizer. Então, tudo o que acontece com o paciente é importante. E
Ainda falando de exaustão emocional, eu acho que é importante a gente trazer aí alguns sinais antes da gente chegar lá. Ou que às vezes a gente só vai perceber quando já tá no limite, né? Quando já tá daquele jeito. Tem algum sinal de alerta, alguma coisinha que você conte pro pessoal de casa? Não, isso aqui é importante. Esses sinais são... Não ignore esses sinais, são muito importantes. Irritabilidade, indisposição, insônia ou muito sono, porque lembrar que o sono é uma fuga dos problemas, porque quando eu sonho, eu esqueço. Então, se você anda muito irritado, muito sem paciência, e você sempre sente seu corpo cansado, você está sempre fadigada, ainda que durma. A exaustão emocional é um cansaço que não passa, mesmo que você durma. Então, você pode dormir 12 horas, você acorda cansada. Porque você não relaxou, a sua mente não relaxou, o seu corpo não relaxou também. Porque o que está na mente está no teu corpo. Importante atividade física para liberar. E importante se ouvir. Porque as pessoas fogem muito do sentir. Por que eu estou tão nervosa? Eu encontrei aquele grupo hoje, foi tão bom. Por que aquilo mexeu? Eu fico repensando no que eu falei, eu fico rememorando tudo que foi dito, eu me arrependo de tudo que eu coloco. É sempre uma cobrança. É sempre uma cobrança. Você com você mesma. Algumas pessoas falam que são autocríticas, né? Eu falo isso às vezes pra mim. Eu falo, eu acho que me cobro demais, porque nada que eu faço eu olho e falo assim, nossa, isso aqui tá muito bom. Eu não consigo, eu sempre boto um defeito. A gente tem essa dificuldade mesmo, né? De aceitar que a gente tá bonita, que a gente tá bem vestida, que a gente se preparou pra estar aqui, né? E aí a gente tem essa dificuldade de aceitar, mas também porque sempre foi assim. Não vai arrumada demais, não vai bonita demais. A gente também sempre cresceu ouvindo isso, né? Pra que esse batom muito forte? Pra que esse batom vermelho? Nossa, eu quero morrer Lindo. quando alguém fala do meu batom vermelho. Eu gosto. Pois é, você pode ser o que quiser agora, né, menina? A gente chama atenção porque, né, é tão triste isso. E aí você vai se fechando, né? É uma coisa terrível. Mas então, voltando à exaustão, esses são os sinais, a irritabilidade, insônia. Ou muito sono. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Olha, eu sempre aqui aprendendo super, porque eu pego muita coisa pra mim. Rolar, o feed. Nossa. Gente, às vezes, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Que negócio difícil parar. Ele gera uma adrenalina, o rolar o feed. Nossa, eu faço vídeos falando sobre isso na minha rede social. Isso gera uma adrenalina maravilhosa. De insatisfação, de cobrança. Só que a gente sabe, mas a nossa cabeça real, na hora, não pensa que ali é um recorte da vida do outro. Ali não é a vida real. Né? Mas essa sensação que me dá, quanto mais eu vejo, mais eu quero. E você vê que é muito rápido, você nem viu o que passou no vídeo. Você nem lembra, na verdade. Você não lembra, mas você lembra que o outro é melhor do que você. A foto dele está mais bonita do que a sua. E aí as pessoas vão se alimentando de filtros, né, que não são elas. Já tem estudos aí que, por volta de uns 10 anos, ou seja, amanhã praticamente, pessoas não vão mais se reconhecer sem os filtros. Porque elas usam tanto o filtro na rede social que ela não sabe postar a foto sem o filtro. E aí, daqui 10 anos, ela não existe. A Sandy passou numa entrevista dizendo que ela não se reconhece sem maquiagem. Que difícil para ela acordar. A gente sabe que é outra realidade, que é outra vida, mas ela cresceu por trás dos vídeos, né? Então, ela só enxerga aquela imagem que está no vídeo. Desde muito novinha, né? Ela já tinha essa cobrança, acho que da imagem, com certeza, né? Da imagem, da postura, de não pode fazer assim, tem que estar com o cabelo arrumadinho. Dentes perfeitos, né? E a gente realmente, a gente se estranha, né? Porque tá ali o tempo todo, na frente das câmeras. E quando você vai... Aí você acorda, o marido acorda, vê você
com os cabelos pra cima. Eu não sou casada, mas eu já imagino a situação do meu namorado quando a gente casar. Imagino, porque vai acordar com os cabelos pra cima, com uma olheira funda. Não, a gente não acorda plena, gente. Não tem como. Cansada, depois de não dormir. Quem tem filho, pronto. Aí acabou. Mas é bom, é maravilhoso. Mas tem o lado, né? Tem um lado. E somos uma batalha. Todos os dias a gente passa por batalhas emocionais, batalhas internas, né? Nós temos nossos leões. Eu costumo dizer também, eu tenho os meus demônios, eu preciso lutar, eu preciso me regular emocionalmente. Nem todo dia eu tô bem, né? Mas todo dia eu busco ser o melhor. Eu vou lá, vou buscar algo melhor meu. Não, peraí, essa pessoa precisa de mim, minha filha precisa de mim, eu preciso dar conta disso. E você falou uma coisa interessante, você tem seus demônios. Às vezes, a gente tem uma sensação de que quem é, né, da área da saúde mental, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, estão sempre bem. Não tem problema, porque ele sabe lidar com o problema. Mas, gente, não é tão simples assim, né? Não é, Patrícia. É tanto que nós, psicólogos, a gente também não mistura a nossa vida com a do paciente. Eu entendo que o seu problema é o seu problema, eu vou te ajudar da melhor forma, somos parceiras nessa jornada. Mas os meus problemas eu tenho também, né? E que eu não tratarei com você, mas com outro profissional. E aí as pessoas acham que a gente também está sempre feliz, tomando chá, rindo e sorrindo. Não, gente. Lendo um livro tranquilo, né? Sem caos em casa, assim. Isso, não, nossa. Às vezes, para a gente atender, a gente também tá um caos, tá um caco. Mas faz parte do nosso trabalho também, porque aquilo nos alimenta. E você fazer o que ama é muito importante, assim. Não é poético, mas é verdadeiro. No meu caso, é verdadeiro. E é uma profissão linda. A gente que sabe o quão importante não, é como você disse, não precisa estar inteiro para atender, mas você consegue fazer essa separação, né? Isso. Do que é seu e do que é do outro e como você pode ajudar o outro naquele momento, né? Isso é muito, muito maravilhoso e só a profissão de vocês tem isso. Bom, e aqui eu quero tirar uma dúvida também com você, uma outra pergunta sobre autocuidado. Essa é muito boa. Que é o autocuidado que a gente fala, hoje é meu dia de autocuidado. Cabelo, unhas, cílios, sobrancelhas e tudo, cabelo, vou mudar a cor do cabelo, vou cortar o cabelo. E resolvi. Fiz minha terapia da semana. Já escutei muito isso nas redes sociais. No nosso querido TikTok e Instagram é cheio. Demais. Né? Eu acho super válido o autocuidado sobre você se embelezar, cuidar do seu cabelo, fazer coisas que te dá prazer. Né? A moda, vamos tomar um café, um cappuccino, vamos fazer a unha, vamos viajar, né? Mas isso é só uma distração. Né? E distração não trata sentimento, né? Não vai te ajudar. O que está por trás, o que é o teu sofrimento. Vai te aliviar, vai te anestesiar um pouco, né? Porque eu fui, me cuidei, estou bonita, estou bem. Mas quando eu estou sozinha comigo mesma, como é que eu estou de fato? Então, lembrar, o autocuidado é importante você se cuidar. Tomar banho, fazer unha, porque muitas pessoas que passam pela depressão não fazem o mínimo mesmo devido ao seu estado. Não certo? conseguem, não conseguem, fazer né? nada. Então, é importante se cuidar, mas lembrar que, às vezes, é só uma distração. Você precisa se preencher de si mesma, ter consciência de quem você é, do que você quer e do sentido da tua vida. Qual o sentido da tua vida? O que é que você quer? E nós não somos só o nosso trabalho, porque muitas pessoas hoje se descrevem como a sua profissão. Quem é você, por exemplo? Eu sou psicóloga. Não. Quem é você, Fabiana? Fabiana é uma pessoa que também gosta de dormir, gosta de ler livros materiais ainda, não os digitais. Eu tenho esse hábito que eu dou, passo para frente. A gente não sabe nem responder essa pergunta, né, Fabi? Porque tantos anos a pessoa te pergunta e você fala, eu sou jornalista. Eu, no meu caso, eu sou jornalista. E eu faço isso tanto, né? Ocupo, sei lá... Sim. Só durmo, só tomo banho, como e durmo. O resto do tempo eu tô exercendo. E aí você começa a ser aquilo. E olha quão, né, como você falou, a gente não é só isso, né? A gente
Eu sou filha, né? Eu sou mãe de pet, eu só posso várias coisas. Sou cristã, sou... Tô triste, hoje eu não tô pra ninguém, hoje eu tô podendo e muito pouco, sabe? E vai. Essa é a minha frase. Hoje eu tô podendo e tô muito pouco, né? Eu falo, pude muito pouco, tá bom, é o que deu. E vai. E é um dia de cada vez também. Sabe? As pessoas com essa ânsia do Instagram, das redes sociais, eu quero muito viver o outro, ter o outro, que o outro tem. Então, se o outro está comprando, eu vou comprar também. Os aplicativos cada vez facilitam essa nossa vida, chegam no mesmo dia. E aí mexem ainda mais com a gente que se tiver mais fragilizado, sabe? Esse preenchimento desse vazio que eu não quis lidar, eu vou comprar. Então, eu vou sair, vou para o salão, depois eu vou fazer compras, depois eu vou comer. E, às vezes, não é uma fome física, mas é uma fome emocional. Você precisa preencher. Aí a gente volta lá naquele vazio da depressão. Que a depressão não é só aquela pessoa que está deitada, apática ou estática, dura. Porque tem depressões em que a pessoa não consegue se movimentar mesmo. Então, as pessoas lembram ainda hoje que depressão, você fica em casa, acamado, no escuro. Não, você às vezes precisa funcionar. Então, tem um termo não tão comum que é a depressão meio funcional. Você funciona apesar de tudo. Você precisa trabalhar apesar de tudo. Você precisa levar seu filho para a escola. Você precisa ser funcional. Chora no banheiro e vai, né? Já ouvi tanto isso. Se não for trabalhar, vai ser demitido. E aí vai ser outra bola de neve. E aí a gente entra em outras questões que vai piorando, né? A pessoa que está nesse estado e que não cuida, a tendência é só... É muito difícil sair sozinha. Muito. Então, quando a pessoa não se percebe, geralmente ela não se percebe, as pessoas ao redor começam. Você não acha que está diferente? Você não está mudando? E aquilo causa uma irritação na pessoa. Ai, me deixa. Ai, me deixa. Mas vai chegar em algum momento que essa pessoa vai desmaiar, que ela vai ter um ataque de pânico, que ela não vai conseguir sair de casa. Você coloca o pé para fora e volta, coloca o pé para fora e volta. Não consegue ir na farmácia, não consegue executar as atividades do cotidiano. É isso. E aí eu venho com outra pergunta que tem tudo a ver com isso, porque assim, a gente sabe que a terapia ela é essencial nessa situação, né? É indispensável. Mas e a medicação? Existe só, eu vou só tomar remédio e não vou fazer terapia. Ou eu vou só fazer a terapia e não vou tomar remédio. Como que é essa divisão, né? As pessoas dividem isso, né? Não, remédio é demais. E tem aquele tabu de que não vai tomar o remédio de jeito nenhum. Algumas pessoas são mais resistentes à terapia. Elas podem andar juntas, elas podem se complementar. Qual a sua visão sobre isso? A terapia e a medicação, elas se complementam. Elas podem andar juntas. E se tiver o uso da medicação, ainda bem que os psiquiatras hoje são eles mesmos que encaminham. Então, os pacientes já chegam assim, eu vim porque meu psiquiatra mandou. Então, o que é que a gente vai fazer? E aí a gente começa. Porque, como a gente já comentou do início, a medicação ela vai te trazer a funcionalidade. Ela vai te trazer um equilíbrio para que eu costumo explicar para os meus pacientes assim, ela vai te trazer um equilíbrio para que você consiga pensar melhor nas coisas que você precisa fazer, que você tem que fazer, sabe? Você vai deixar tanto aqueles pensamentos acelerados, afobados, aqueles pensamentos de catastrofização, que é sempre esperar o pior. Eu não vou sair de casa não, porque o avião vai cair. Eu não vou sair de casa porque o carro vai bater. Então, a medicação é importante. E a terapia entra. No fundo, por que você chegou até aqui? O que foi que houve para você se encontrar nesse estado? E aí, às vezes, é um luto que não foi falado. Temos vários tipos de luto, desde a perda de pessoas, de entes queridos, mas o término de relacionamento sempre são fechamentos de ciclos, né? Então, a pessoa foi desempregada, terminou um casamento e perdeu casa, aconteceu um acidente. Então, assim, são algo muito trágico. E aí a pessoa entra nesse limbo
desse luto arrastado, né? Que é de muito tempo e ela não conseguiu trabalhar. E durante o processo terapêutico é o que é o mais bonito, que a pessoa começa a se perceber como eu sempre fui assim. Sabia que eu sempre fui uma criança sozinha? Eu tinha amigos, eu fazia esporte. E o meu paciente dizia, mas eu sempre me senti só até hoje. Então, assim, as pessoas, o autoconhecimento te devolve para você. O autoconhecimento faz você construir quem você é. Ou quem você já foi e você se escondeu. Pelas intempéries da vida, pelo que aconteceu com você. Você precisou sobreviver de alguma forma. Mudou de cidade, foi fazer faculdade, foi trabalhar. Ou você já foi trabalhar, teve filhos, não teve tempo de pensar. Mas em algum momento da vida você teve que parar para pensar. E aí a gente entra terapia e medicação. Eu acho muito importante. Muito importante. Ficou muito claro pra gente essa importância de ter, às vezes, ter os dois juntos, né? Então, é importante procurar a ajuda de um psicólogo, mas também, se for necessário, procurar a ajuda de um psiquiatra. Hoje eu acho que está melhorando bastante. Antes tinha psiquiatra para doido, para louco. Agora a gente está entendendo que a coisa não é assim. Não, e tá ótimo, né? Hoje todo mundo fala, não, meu psiquiatra já me passou... Ótimo, beleza, vamos conversar. E aí, se precisa, eu entro em contato com o psiquiatra também, a gente conversa, mantém uma linha próxima, sabe? Porque o nosso trabalho é em conjunto. É em conjunto, né? É isso. Maravilhoso. Vamos agora para o tema, né? Que a gente já vai indo um pouquinho aí, já caminhando para o final da nossa conversa. Mas sobre... Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a diferença entre hábito e compulsão, né? Quando a gente sabe que passou dos limites, enfim, a gente tá falando aqui de telas, a gente falou às vezes de comer e não tá vendo ali o que tá comendo, só tá comendo para preencher um vazio. Como que a gente sabe perceber que passou dos limites? Qual é essa diferença, né? Sobre o hábito... Hábitos e compulsão. Hábito, minha querida, é aquilo que envolve o controle. É tudo em que você tem a opção. Então, é um hábito que eu tenho de levantar, comprar pão, ir na academia e voltar para casa. Indica um controle, um certo controle. E compulsão é tudo aquilo descontrolado, mas que busca preencher. É algo sempre que eu busco preencher. Então, temos a compulsão pelos jogos, temos as compulsões pelo sexo, temos a compulsão dos jogos, aí que a gente fala dos celulares agora, do BET. Então, é tudo que é um vazio existencial, é um vazio de prazer. É que eu não tenho nada, então eu preciso me preencher do que tiver. Sejam de amizades ruins, sejam de bebidas, sejam de pessoas, ainda que não me façam bem. Então, a compulsão é tudo que gera descontrole. E você não tem escolha, não é falta de vontade de parar. Mas é um sofrimento emocional. E que atinge a família também, né? Porque essa compulsão, ela, de toda forma, a gente tem visto bem mais agora, pessoas internadas. Que bom que a internet também funciona para isso. E vemos como afeta as famílias. Né? Então, se é um hábito, é algo seu, somente seu, que não afete tanto o outro, que eu consigo parar, que eu vou, que eu volto, eu tenho limites. Mas compulsão é aquilo que é sem limites e que eu busco preencher algo. Então, eu posso com comida, com dinheiro, com droga, com sexo, com pessoas. Posso colecionar relacionamentos, contatos, mulheres, homens, animais. Muitas pessoas têm muitos animais, né? 20, 30. Por quê? Vamos lá, né? Não é uma ONG, não é sobre isso. Mas são coleções que as pessoas vão fazendo. E eu costumo falar em alguns vídeos sobre prateleiras, né? Que a gente vai colocando pessoas em prateleiras, como um menu. Então, aquela pessoa me serve para isso. Então, eu usufruo dela naquele momento. Aquela outra pessoa, para mim, ela serve para beber. Então, eu usufruo dele naquele momento. Aquela pessoa me leva para jogar. Eu usufruo dela naquele momento. Nós não somos prateleiras das pessoas. Isso é muito, muito profundo. É realmente isso. É realmente essa busca, né? Por fugir da realidade. Fugir do que sentir. Fugir do sentir.
que às vezes a gente nem acha que tá fugindo, que é o pior, né? Acha, não, eu quero... É só porque eu quero. Eu quero... Isso. É uma escolha minha. Não, não é, né? As pessoas acham que tudo é uma escolha. Eu faço plástica porque é uma escolha. Não, mas significa uma escolha, você já deixou outra de fora, entende? Você tem que pensar o que levou você àquela escolha. É preciso refletir. Refletir dói. Dói. Assumir. É difícil, né? É difícil. Assumir que não deu certo. Assumir que eu falhei. E quando a gente fala em compulsão alimentar, por exemplo, né? Às vezes a gente pensa que é um hábito que saiu do controle. Então, eu tinha o hábito de comer, sei lá, 3 hambúrgueres por dia e agora eu tô comendo 5, eu só perdi o controle. Né? Às vezes a gente acha que só perdeu o controle. Mas quando isso começa, de fato, se tornar uma compulsão e algo que tem um fundo emocional, quando a gente consegue perceber isso? Tem algum sinal, assim, que dá para perceber? Fala que não, isso aqui tá errado, peraí. Logo, o sinal mais claro que a gente tem das compulsões, logo após o ato, né? Você comeu tanto que não consegue lembrar do que comeu. Exemplo, você tomou aquele pote 2 litros de sorvete e você não se deu conta que tomou. Ok? E logo após o ato da compulsão vem o arrependimento, a frustração, o sentimento de incompetência. Eu não consigo parar. Então, a pessoa, ela se diminui sempre depois do ato da compulsão, dos transtornos, do sexo, das coleções de pessoas, de animais, dos atos, do joguinho. Ela sempre se arrepende. Você encontra as pessoas que jogam arrependidas porque elas destruíram a família, perderam casamentos. Então, a compulsão, o sinal que fica claro é o arrependimento. Vícios, né? Tudo que envolve a compulsão é um vício, né? Só que é o... Como a gente pode dizer? É exacerbado, né? É demais. É tudo que é demais, né? E ainda falando disso, eu queria te fazer uma outra pergunta em relação a jogos e pornografia. Porque é uma coisa que a gente vê que hoje os jovens estão tendo acessos cada vez mais fáceis, né? Os acessos. E quando isso se torna um grande problema em relação à pornografia, especificamente. Porque a gente vê que, é novo, tá aprendendo, não sei o que, não, é só um momento, vai relaxar. E aquilo ali vira uma bola de neve, que também, exatamente o que você falou, né, quando passa dos limites. Mas quando isso se torna um problema, até, acho que afeta até a cognição da pessoa, afeta até o sentir ali. O sentido da vida, né? O sentido do cotidiano. Você passa a viver o que o jogo prega, né? O problema é este. É que você fica tão alimentado por aquele jogo, aquela função, aquelas pessoas que estão jogando ali, ou seja, aqueles animais que você está matando, que é como se você criasse uma ligação com aquele jogo. E aí você já deve ter percebido também que muitas pessoas executam o jogo para a vida real. Elas perdem a noção do que é real, do que não é real. Entra numa fantasia. Entra numa fantasia. Então, elas realizam a fantasia daquele jogo. Então, elas saem, vão matar pessoas. Elas vão cumprir o objetivo daquele jogo para poder ganhar, né? Porque eles jogam online. Uhum. Então, vão fazer uma disputa. Isso afeta o jovem que está em formação, né, da sua função neurológica, ali até por volta dos 23 anos, 25. Por isso que agora a gente fala os jovens adultos, os adultos adolescentes, porque foi estendida que essa função neurológica do jovem demora um pouco para se maturar. Então, essa noção de fantasia e realidade. Por isso que é tão perigoso esses jovens tão cedo nas telas e nos jogos, porque eles tendem a reproduzir o que está no jogo.
Quanto mais cedo, mais perigoso, digamos assim. Isso. Mas lembrar também que, como a IA está aí e se apresenta, tem muitos aplicativos, muitas formas dos pais coordenarem isso, de proibir o acesso, né? Tem que ter um controle, né, do que esse jovem tá assistindo, tá tendo contato. E fantasia, que você até falou de fantasia, isso também pode ser aplicado nos casos de pornografia, né? A pessoa tem uma fantasia ali de um mundo irreal, né? De uma coisa que às vezes não vai atingir aquela performance. Ah, sim, porque o que os filmes nos vendem, né? São homens e mulheres dispostos, animados, mas que a gente trabalha o dia todo, tá cansado, né? Mas é interessante o uso da fantasia. O que a gente precisa observar, e as pessoas já têm observado isso, os pacientes, é que aquilo ali é a fantasia e o nosso mundo real é outro completamente diferente. O que às vezes as pessoas costumam fugir é de por que eu não posso realizar minhas fantasias no mundo real? Por que eu não posso? Porque eu serei julgado. E aí a gente vai voltar naquela seara. Então vamos conversar sobre isso. Por que você seria julgado? É o prazer. Você não está machucando outra pessoa. É um prazer pelo prazer. Né? Mas aí o que é ruim é o tipo que você se relaciona com isso. Quer dizer, colecionar pessoas, colecionar mulheres, né? Colecionar afetos. Eu tenho uma todos os dias. Cadê essa responsabilidade? Né? Todas as outras coisas que envolvem o vício mesmo. Isso, para alimentar. É algo que precisa ser realmente procurarem ajuda, né? De algo que realmente precisa de ajuda para a gente sair desse limbo. Vou fazer aí, mas a gente já está caminhando para o final, mas vou fazer uma pergunta para você sobre a inteligência artificial, que a gente já falou. Mas é a questão do autodiagnóstico. Eu quero que você comente rapidamente, assim, para mim. Parece muito inofensivo a gente se autodiagnosticar pela inteligência artificial. Parece que a gente só está buscando informação. Mas o quanto isso pode ser prejudicial a longo prazo para as pessoas. Claro. Mais uma vez, a inteligência artificial é importante também, porque eu acho que todo conhecimento que traga para cada um de nós, para cada pessoa que precisa, em qualquer lugar do mundo, né, aquilo ali pode trazer um alívio para ela. Né, de dizer, nossa, isso tem jeito, isso tem cura, porque assim como elas procuram diagnóstico, elas procuram como sair dessa, né? E aí a IA também diz, procure um profissional. Então, isso eu acho muito válido. O que não dá é para a gente resumir a nossa saúde mental ao que a inteligência artificial nos coloca. Você tem isso, você está com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, a IA joga para a pior doença que tem. E a gente não dá para fechar isso como um diagnóstico definitivo, né? Então, o que vale, talvez a médio prazo, é as pessoas terem a consciência de que ainda é um robô, né? Ainda são robôs programados. Mas eu acho que a gente, sinceramente, está caminhando para isso. Para as pessoas buscarem cada vez mais autoconhecimento, para as pessoas buscarem profissionais, buscarem médicos, ainda que sejam... Muitos só buscam a medicação, é bem verdade, porque acha que é um botão que vai desligar. Mas a consciência médica também tem mudado e tem indicado os terapeutas, os psicólogos. E aqui estamos. Que são maravilhosos, com um trabalho incrível que a gente realmente precisa. Fabiana, eu quero que você deixe um recado para o pessoal. A gente já está caminhando para o final. Quero que você deixe um recado para o pessoal de casa, para quem está assistindo a gente. Para quem está passando por momentos de ansiedade, depressão ou às vezes algum vício, não está sabendo lidar com isso. Eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas, para elas entenderem a necessidade, a importância de buscar ajuda, de ter ajuda, né? Uma ajuda de alguém que estudou e de que entende o funcionamento do cérebro e de que entende como auxiliar ela a sair desse ciclo. Então, se você quiser olhar para essa câmera ou para mim, fica à vontade de deixar o seu recado. Dizer que
saúde mental hoje, que bom que é tão falado, e que você que passa por ansiedade, depressão e tudo aquilo que é decorrente disso, né, que são os transtornos, as síndromes, não se assuste. Busque ajuda, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque ajuda, que tem jeito, né? A gente vai precisar ouvir o que você sente, como você chegou até aqui, né? Suas dores. Todo mundo tem uma história, tem um contexto. E na terapia a gente vai juntos elaborar, né? Elaborar novas experiências, novas histórias. Eu vou ouvir você, vou entender de onde você veio, quem é você e o que você está precisando. E a gente vai caminhar juntos aí. Então é isso. E como a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Se você quiser deixar o número também, mas como que a gente faz para te encontrar? Eu tenho um Instagram, meu Instagram profissional é Fabiana Barros Psi. E lá eu sempre posto conteúdos muito legais que podem te ajudar e até a gente se encontrar. Então é isso. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também os contatos da Fabiana para você ter acesso ao Instagram dela, contato dela. E eu quero agradecer imensamente essa conversa. Foi muito enriquecedora. A gente aprende muito com os profissionais que passam aqui pelo ponto de entrevista. Muito obrigada. Esperamos que você volte mais vezes para conversar sobre outros assuntos, a gente se aprofundar mais sobre outros temas, mas foi muito importante para a gente. Aprendemos demais aqui com você. Eu adorei, muito obrigada. Fiquei muito à vontade. Ai, obrigada. Que bom. Então é isso, para você que acompanhou o Ponto de Entrevista, a gente agradece a sua audiência. Na próxima entrevista, André estará aqui, não se assustem, tá? Mas não esquece, nos siga nas redes sociais, estamos em todas, Spotify, TikTok, YouTube, aqui no Instagram, em todas as redes sociais, então não deixa de seguir e acompanhar a gente. E te esperamos no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.